agradecendo a todos que estão agora em clínicas, hospitais, salas de espera, laboratórios, academias, ou seja, o compromisso firmado desde a primeira edição de transformar vidas através da informação. Já agradecendo a enorme audiência, nós estamos ao vivo e hoje uma presença, eu posso dizer, ilustre, um amigo, mas que dentro do teor da utilidade pública, repito, que salva vidas, hoje teremos, já posso dizer de antemão, uma entrevista sensacional e esclarecedora, porque eu tenho ao meu lado o geriatra, o doutor Vitor Hugo. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Olá, Fábio, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui participando, pela primeira vez desse podcast. Já tive a oportunidade de participar de outras entrevistas com o Fábio em outros programas e com certeza a gente vai aqui debater e vai discutir temas muito relevantes, principalmente relacionados à terceira idade. Coisas como qualidade de vida, como se preparar para envelhecer, coisas importantes pensando que a gente iniciou o ano há pouco tempo, ano 2023, como também se preparar para esse novo ano que chegou. O que é que a gente espera desse ano, não só da gente, mas dos nossos idosos e como que a gente pode ter qualidade de vida nesse ano. Eu gosto sempre de ressaltar e enfatizar, no caso aqui do Dr. Vitor Hugo, o Dr. Vitor Hugo, junto com, eu posso dizer, grande, enorme equipe, está à frente da Cuidar, cuidadores de pessoas. Portanto, o programa de hoje, tenho certeza, ele combina toda a essência do podcast Mais Vida e o ato de salvar vidas. Inclusive, a Cuidar já de longa data tem o selo, tem a certificação do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Doutor Vitor Hugo, a Cuidar crescendo e no lema que foi um sonho, eu posso dizer hoje, concretizado, salvar vidas e mais vidas, não é isso, doutor? É verdade, a Cuidar ele é um projeto de vida, é uma empresa que começou aqui em João Pessoa, na Paraíba, e a gente acabou formatando o modelo de franquias e hoje está presente em todas as regiões do país. A gente consegue prestar um serviço de qualidade, onde o cliente ele procura a Cuidar para que um cuidador possa acompanhar, seja no seu próprio domicílio ou seja no hospital. E esse cuidado ele é sempre prestado da melhor forma possível, pensando sempre na individualidade de cada idoso ou de cada pessoa. Eu como geriatra eu falo muito de idoso, mas assim, a Cuidar também atende crianças, pessoas em pós-operatório, gestantes, puérperas, enfim, precisou de cuidador, a Cuidar vai estar à disposição. A Cuidar também é uma empresa genuinamente paraibana e que em pouco tempo, assim, aqui já vai fazer 7 anos em João Pessoa, mas em termos de expansão, modelo de franquias por todo o país, a gente completou agora 3 anos exatos de expansão e com apenas 3 anos já somos uma das maiores franquias de cuidadores do país, com mais de 70 unidades já espalhadas por todas as regiões. Doutor Vitor Hugo, eu não me impressiono porque eu conheço plenamente, eu posso dizer, o trabalho realizado pela Cuidar e já dá para vislumbrar. Esse ano, estamos começando, o ano de 2023, doutor, creio que atingiremos as 100 unidades da Cuidar. E aí, doutor? É verdade. Claro que a nossa meta, na verdade, é até ultrapassar mais as 100, A gente tem uma estimativa aí de dobrar o número de unidades que já estão em funcionamento até o final do ano. Com isso também, provavelmente, daqui para o final do ano já se tornaremos a maior franquia de cuidadores do país em tão pouco tempo. Isso fruto de um trabalho estruturado, um trabalho organizado, tudo feito em prol principalmente do nosso cliente externo, que é aquele nosso paciente, aquele nosso cliente assistido que precisa realmente do serviço, mas sem esquecer do nosso cliente interno, que é o cuidador e todos que fazem a Cuidar, todos os colaboradores que estão ali muitas vezes na ponta do serviço, lá na casa do cliente em si, ou estão no escritório trabalhando, fazendo de tudo para que todos os plantões dos cuidadores sejam feitos da melhor forma possível.
como o doutor Vitor Hugo ressaltou nas palavras iniciais, um dos grandes termos buscado dentro da geriatria, no qual o doutor é um grande especialista, é a longevidade. As pessoas sempre querem, e a medicina, através do conhecimento, tem propiciado isso, será motivo da nossa primeira tela. As pessoas sempre querem, né, doutor, viver mais e principalmente com qualidade de vida, não é isto? É verdade. E assim, é fato que já de alguns anos para cá, sempre a estimativa de vida ela aumenta, ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo, antigamente a alimentação era mais saudável, as pessoas comiam bem, hoje em dia comem de tudo. Mas o que a gente via antigamente é que as pessoas morriam bem mais jovens, bem mais cedo, a perspectiva de vida era menor. E cada vez ela aumenta essa perspectiva de vida com o passar do tempo. E aí, claro, tem uma série de fatores que influenciam nisso, não é? Tanto a parte de alimentação, atividade física, socialização, recursos que a gente tem também, tanto para tratar quanto para prevenir doenças. E a longevidade em si, com certeza, é algo que todas as pessoas sonham. Mas a longevidade por si só, independente da forma como chega, ela não digamos assim, não é só isso que a gente procura. Mas o mais importante é conseguir essa longevidade com qualidade de vida, né? E qualidade de vida é algo que a gente assim, sempre tem que buscar e é algo que é muito subjetivo, né? A mesma qualidade de vida para mim pode não ser para o Fábio, pode não ser para você que está nos assistindo agora. Só que qualidade de vida sempre vai ser algo que vai ser benéfico para cada pessoa em sua individualidade. Doutor Vitor Hugo, ainda dentro desse tema que aparece aí em tela, quando falamos hoje no âmbito da geriatria, lógico, da acuidar também, essa qualidade de vida envolve, creio, o senhor vai dizer com todo o balizamento, sabedoria, uma equipe multidisciplinar. E isso o senhor tem na acuidar, não é verdade, doutor? É verdade. Quando a gente fala nesse caso aí, principalmente em idosos, a gente pensa na qualidade de vida, a pessoa realmente tem que ter uma boa equipe, né? Uma boa equipe de saúde, uma boa equipe de cuidado, bons cuidadores, isso quando o idoso necessita. Alguns idosos, claro, não vão necessitar. Tem idosos que são meus pacientes que são rígidos, são totalmente independentes, totalmente autônomos, então assim, varia muito dependendo da limitação e das características de cada pessoa. Quando a gente fala em qualidade de vida, o que é que a gente tem que pensar? Viver bem, se sentir feliz e realizado com o seu dia a dia. Então, tem pessoas que não têm uma independência, né, devido à idade, devido a patologias, enfim, uma série de comorbidades que acabam acometendo por conta da idade. E por não ter ou independência ou autonomia, claro que vai comprometer a qualidade de vida. Mas aí, nesses casos que precisam de um cuidador, claro que o cuidador vai trabalhar sempre para proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Quando a gente fala de acuidar, né, a missão da acuidar é cuidar com amor, proporcionando conforto, segurança e qualidade de vida. Qualidade de vida é um termo que é muito empregado, né, um termo que quando a gente fala em cuidado, quando fala em saúde, deve ser muito bem empregado. Mas assim, se a gente pensar também em qualidade de vida, tem até um livro que eu acho muito interessante de uma colega minha, geriatra, que também é escritora, que é Para a Vida Toda Vale a Pena Viver. Esse livro ele faz uma analogia da gente chegando à velhice, da gente chegando à terceira idade, da gente chegando a uma fase idosa, com uma pessoa que quer ir para o deserto do Saara. E o deserto do Saara é a terceira idade. E aí ela fala que para a gente ir para o deserto do Saara, a gente precisa se preparar, né? Da mesma forma que para chegar à terceira idade, a gente precisa se preparar. E se preparar o quanto antes, se preparar para envelhecer. Se preparar para quando chegar lá no deserto, para quando chegar na terceira idade, você não ser engolido pelas, digamos assim, pelas armadilhas que o mundo pode dar, né? Pela série de doenças, principalmente transtornos mentais, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, que muitas vezes acontece porque a pessoa não se programou para envelhecer. Muitas pessoas têm um sonho de se aposentar e na verdade esse sonho muitas vezes vira pesadelo, porque as pessoas muitas vezes são rígidas, não têm doença ou pelo menos não aparentam ter, e acabam quando se aposenta, fica só em casa ou assistindo televisão ou sem fazer nada, não interagindo mais, acaba vindo aí uma série de doenças crônicas não transmissíveis e comprometendo muito a qualidade de vida dessas pessoas, comprometendo muitas vezes a independência, comprometendo muitas vezes a autonomia. Então o que é que a gente precisa fazer
para chegar na terceira idade com qualidade de vida? Primeiro, uma boa saúde física, né? E para ter uma boa saúde física, a gente precisa praticar atividade física regular e ter uma boa alimentação. Deve evitar principalmente excessos de gordura e excesso de açúcar, porque são danosos para o nosso organismo. Tem gente que diz, tem pacientes, eu atendo até pacientes mais jovens, 40, 50 anos, que fazem exames ou que chega para mim e diz, olha, eu como de tudo, não faço nenhuma atividade física, meus exames dão sempre normais. Até os médicos que eu vou, diz que nunca viram exames tão bons, né? Então tem um lado positivo, parabéns, porque sua genética é muito boa. Mas eu sempre deixo claro que assim, o nosso organismo é como uma máquina e nesse caso está trabalhando de forma forçada, não está trabalhando em sua harmonia. Então assim, se até agora os exames estão normais, ótimo, mas vai chegar um ponto a médio ou longo prazo que vai ter efeito, né? E aí já vai ser danoso, já vai vir aí uma diabetes, uma hipertensão ou alguma outra doença que venha a provocar, né, uma série de fatores danosos, que vem aí um monte de medicamento que vai tomar e aí quando chega na fase idosa, com esse monte de medicamento, acaba sendo mais difícil de conseguir melhorar, né? Então, o que é que a gente tem que ter em mente? É colocar atividade física como hábito. Para muitas pessoas é difícil fazer atividade física, por quê? Porque não tem um costume, não tem um hábito. Mas a partir do momento que começa a fazer, seja 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5, todos os dias, deve iniciar com a orientação de um profissional, né, liberação de um médico, um personal, um educador físico que vai estar à frente, seria o mais ideal. Iniciar numa intensidade baixa e aos poucos vai pegando esse hábito. Chega um determinado ponto que quando você tem o hábito de fazer uma atividade física, você muitas vezes sente falta quando não faz. A alimentação da mesma forma, às vezes as pessoas gostam muito de fast food, frituras, enfim, uma série de alimentos que sabe que não são saudáveis, mas que comem porque, uma vezinha aqui e outra. Se ficar numa constância, sempre comendo esses mesmos alimentos, você vai estar no hábito de estar se alimentando de forma errada. Então isso é muito danoso para o organismo. Mas assim, se você tem o hábito de se alimentar bem, nada impede de você comer uma pizza, um hambúrguer, até uma fritura ou qualquer outra coisa, doce, bolo, mas isso de forma pontual, que não seja no dia a dia. Porque o que importa mais é o contexto total e não casos específicos. Então assim, como eu já falei aqui, qualidade de vida a gente tem que pensar em primeiro lugar, saúde física. Então atividade física regular e alimentação, claro que sempre ponderando. E você conseguindo colocar isso no seu hábito, você consegue de forma mais tranquila encarar e até se sente bem dessa forma. Fora a saúde física, quem vê mais? A saúde mental. E a gente viu devastamento, né, de crises, comorbidades, enfim, uma série de doenças de saúde mental, um aumento muito grande depois da pandemia do Covid-19 por conta do isolamento. Então, o que é que está ligado com a saúde mental? Socialização, né? Então, socialização com familiares, amigos próximos, atividades com pessoas. Eu já falei aqui que a gente vê muito, idoso se aposenta, não se programa para isso, fica só em casa isolado, aparece uma infinidade de doenças. Então, se a pessoa vai se aposentar, tudo bem, mas você se aposentou, não vai trabalhar, mas você vai fazer uma atividade física numa academia, você vai tomar um cafezinho com seus amigos, você vai fazer uma natação, uma conversa, algo que você tem interação, né? Visita um familiar, um amigo próximo. Então, isso mantém uma saúde mental boa. E aí, fora a saúde física, a saúde mental, para complementar, eu coloco também a saúde, né, ou o termo, né, de saúde espiritual, que está totalmente ligado também à saúde mental. A saúde espiritual ela é muito forte, independente da crença de cada um, mas é algo que já tem estudos, inclusive, que mostram isso, que pessoas que têm uma boa espiritualidade, que são fortes na espiritualidade, geralmente elas têm uma saúde mental mais saudável, digamos assim. Doutor Vitor, eu fico assim maravilhado, né? O modo didático com que o senhor expressa, a sabedoria do senhor. E uma coisa interessante, eu estou pensando aqui, vou falar, o meu pai, um grande exemplo, doutor, em Campina Grande, Heraldo César, meu pai, ele completa agora em março, doutor Vitor, 96 anos. E dirige uma vida plena. Para se ter uma ideia, ele começou com algumas situações visuais, né, um déficit visual, aí fez a cirurgia de catarata há um ano atrás, com todo sucesso. Até agradecendo ao grande amigo, ao oftalmologista Dr. Ricardo Azevedo, que foi quem fez a cirurgia. E ele fez a cirurgia pensando justamente em renovar a carteira de motorista, que ele dirige
tranquilamente lá em Campina Grande. Renovou, doutor, a carteira dele, apenas que na idade dele o tempo é menor de renovação, 3 anos, mas está com a carteira dele digital, pensando positivo, e só o que ele fala agora: vou estar na próxima Copa do Mundo. Portanto, o que o senhor disse agora, aliado à saúde mental, isso são fatores vitais para a longevidade, não é isso, doutor? É verdade. E aí é um exemplo que é fantástico, né? Então, provavelmente seu pai é uma pessoa que tem uma grande tendência, né, de ser uma pessoa centenária, e está bem próximo disso, mas que não só ser centenário, né? Eu tenho pacientes que têm mais de 100 anos, mas às vezes é a camada, ele já está naquela fase que você vê que não tem muita perspectiva, não tem muita qualidade de vida, não tem como progredir muito, porque assim, saúde mental já não lembra de muita coisa, saúde física mal anda, ou às vezes nem anda, está restrito ao leito, mas nesse caso é o quê? Tem uma boa saúde mental, é lúcido, é orientado, até dirige Pensando ainda, positivo, é que isso é importante, independente, autônomo, total, autônomo, total. é uma pessoa que se preparou para chegar no deserto do Saara, né? Verdade, Então, verdade, doutor. o deserto do Saara, ele tem variações de temperaturas muito grandes, né? Então, da mesma forma que durante o dia ele é muito quente, à noite chega a temperaturas negativas. Então, para você passar uma temporada lá, você tem que levar roupa para não se queimar no sol, mas tem que levar roupa também, roupa fresca, claro, para não passar tanto calor. Você tem que levar água para se hidratar e tem que levar também roupa agasalhada para que não morra de frio à noite, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, o que é que eu preciso para envelhecer e envelhecer bem? Então, eu vou me aposentar? Claro, todo mundo quer se aposentar. Dependendo da forma que trabalha, muitas vezes autônomos estendem aí um pouco mais. Às vezes se aposenta, mas mantém outra atividade laboral, né, que vai aí permanecer de forma ativa, né, relacionada à parte mental e à parte física também. Faz uma atividade física, programa viagens. Então eu tenho pacientes que são aposentados, mas que vai para academia todo dia, ou pelo menos quase todos os dias, viaja frequentemente, né, porque se preparou para isso, tem uma boa aposentadoria quando tem, isso é ótimo, ajuda bastante. Viaja com filhos, com netos, então assim, é uma coisa, é um aglomerado, né? A gente tem que somar todos esses fatores que eu citei anteriormente para que realmente assim a pessoa possa ser bem e pensar aí em ser centenário, que é uma tendência cada vez mais, né? Antigamente era muito difícil a gente ver pessoas centenárias. Hoje em dia eu tenho alguns pacientes centenários, na Acuidar a gente tem dezenas pelo Brasil, né? A gente tem dezenas de pacientes centenários, muitos, claro, com a saúde bem debilitada, outros rígido, né? Uma lucidez que você vê assim que você se encanta. Então isso é muito gratificante a gente ver, e a minha intenção é trabalhar sempre para que as pessoas consigam ser centenários e com qualidade de vida, de forma independente, de forma autônoma. E pode ter certeza, doutor Vitor Hugo, que esse ideal, né, da Acuidar, ele está sendo, né, transmitido, reproduzido em todo o Brasil, como o senhor falou, né, já são mais de 70 unidades e cumprindo a missão da origem, daquele sonho inicial. Vamos para a próxima tela aqui na sequência. Foi um fator de muito crescimento, aperfeiçoamento também, a telemedicina e o home care, a evolução da saúde. Eu tenho certeza que a Acuidar também está muito, vamos dizer assim, antenada com todos esses argumentos tecnológicos facilitadores. Não é isso, doutor? Com certeza. Como tudo na vida, a gente vê que tudo vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. Quando a gente fala em pandemia, na Covid-19, pontos negativos vários, devastadores. Um dos pontos positivos, a evolução da telemedicina, a evolução de reuniões por videochamada, videoconferências, o metaverso que está em alta e cada vez mais. A telemedicina ela veio como uma aliada, né? Para mim que atendo pessoas idosas principalmente, muitas pessoas não conseguem se locomover ou têm uma dificuldade muito grande, e aí para a família é muito difícil tirar, colocar no carro, levar até um consultório, e algumas vezes, em muitos casos, a gente consegue fazer um atendimento, fazer uma teleconsulta, uma telemedicina sem problema nenhum. Alguns casos específicos a gente precisa avaliar mais próximo, tem que ser de forma presencial. Mas a telemedicina ela ajudou muito, né? A gente já está mais próximo dos pacientes de forma mais rápida. Às vezes a gente não consegue, eu como faço muitas visitas domiciliares também, às vezes não consegue atender uma demanda muito grande porque tem todo o trajeto.
E assim, nas minhas consultas eu passo muito tempo, às vezes 1 hora e meia com o paciente para poder realmente entender e traçar a melhor conduta para ele. Com a telemedicina a gente já tira um pouco disso, né? Porque é como se tivesse um próprio consultório e vai atendendo lá, então, e o paciente ele não tem aquele ponto negativo de ficar o dia todo no consultório esperando ou ficar muito tempo esperando. Com a pandemia também a gente mudou, antes eu atendia, era por ordem de chegada, né? Após a pandemia, só por hora marcada, então isso já diminuiu também a espera no consultório, né? A gente consegue atender com horário marcado também. E relacionado a cuidar, a gente trouxe um ganho muito grande antes da pandemia. Todos os treinamentos para franqueados eram de forma presencial aqui em João Pessoa, então vinha franqueados do país todo. Eles tinham custo com passagem, hospedagem, alimentação, né? Toda a parte de deslocamento. Após o início da pandemia, a gente reformulou e criou o treinamento online para novos franqueados. E com isso, depois a gente nunca mais fez treinamento presencial. A gente até tem essa opção, mas os franqueados eles preferem fazer treinamento de forma online porque tem toda... Como vai abrir um novo negócio, né? Eles compram o direito de abrir uma franquia da Acuidar na sua cidade, eles acabam tendo uma redução do custo porque não precisa vir para João Pessoa e a gente consegue fazer o treinamento aí de forma bem específica, bem detalhada. E como os outros franqueados já participaram, dizem que é muito bom, que não deixa nada a desejar comparado a um treinamento presencial, todos que escutam esse feedback preferem também fazer esse treinamento de forma online. Nós estamos aqui no podcast Mais Vida e é ao vivo aqui agradecendo com o Dr. Vitor Hugo da Acuidar, geriatra, eu posso dizer, famoso, reconhecido pelo trabalho prestado. No próximo item que vai aparecer, doutor, sempre é um ideal, não sei se isso ainda perdura. Quando a gente pensa geriátrica, médico geriatra, a gente já liga logo ao idoso. E sabemos que a qualidade de vida, a longevidade começa de um trabalho desde a hora do nascimento, né? Na hora da concepção. Qual é a idade ideal, se é que tem, de se procurar um geriatra? Qual o momento que o senhor julgaria como correto e necessário? Joia. Relacionado ao momento ideal para procurar um geriatra é algo que é bem discutido e bem controverso também. O nosso organismo ele já começa a envelhecer a partir dos 25 anos, então a partir dos 25 anos já seria uma indicação. Na prática, o que eu recomendo é a partir dos 40. Mas geralmente eu pego mais pacientes, chegam mais pacientes para mim a partir dos 50 ou 60 anos, que é a grande maioria, tá? Então, quando a gente pensa em envelhecer, como você bem falou, Fábio, a gente não precisa pensar só depois que já está numa certa idade, ou já 50, 60 anos, ou depois que ficou idoso, que vai pensar como é que vai melhorar essa velhice. Não, pelo contrário, como eu falei, a gente precisa se preparar, igual a ida que eu falei, que a gente precisa se preparar quando vai ao deserto ou passar um tempo lá, tá? Então, vale aí uma educação, né, uma educação familiar para os pais em relação às crianças, né? Então, para colocar hábitos saudáveis, como eu falei, né? A alimentação, se uma criança desde pequena que ela já come de forma saudável, então ela vai se habituar com isso muito fácil, né? A criança ela é muito mais adaptável do que o adulto ou do que o idoso. Então é muito mais fácil uma criança que come bem, né? Come de forma saudável desde pequena, manter esse hábito o resto da vida. É muito mais fácil uma criança que sempre faz ali uma atividade física, começa no próprio colégio, às vezes faz uma arte marcial, um judô, um jiu-jitsu, faz uma natação, faz um futsal, um vôlei, qualquer atividade, né, é importante. Essas atividades que servem não só para a saúde física da criança em si que vai estar fazendo, mas para a socialização. Hoje em dia a gente vê muitas crianças em telas, né, celular, iPad, tablet, computador. Isso é muito danoso se for oferecido, né, se a criança tiver acesso de uma forma exacerbada. O que a gente vê é que as crianças devem passar no máximo 2 horas por dia, só que na prática a gente vê crianças que passam o dia todo na tela. E aí já tem uma série de problemas, série de transtornos que estão surgindo, né? Os pediatras podem falar melhor do que eu com certeza, mas tem síndrome da tela, né? Por conta desse uso exagerado. Tem até algumas pessoas, né? Alguns profissionais que dizem que pode provocar até um autismo adquirido, né? Que não chega a ser um autismo, porque o autismo não pode ser adquirido, mas são sintomas parecidos, sintomas similares, até mesmo iguais a um autismo por conta dessa questão do uso abusivo de tela.
Então as crianças elas devem passar menos tempo na tela e mais tempo realmente sendo crianças, né? Não só estudando, mas fazendo atividades de lazer, correndo, andando de bicicleta, jogando bola, fazendo atividades físicas, como eu falei. Então desde pequena ela já vai ter esse hábito também de uma atividade física. E para quem não é criança, né, que já é adulto, mas que pensa em envelhecer de forma saudável, é mudar realmente, né, mudar o seu hábito. Se você já não tem esse hábito saudável, tanto de alimentação como para de atividade física, é mudar esse hábito para que possa realmente ter uma boa vida, não só agora, mas também na fase idosa e não esteja dependendo de outras pessoas por um erro seu que poderia ser mudado aí de longa data. Doutor Vitor Hugo, vamos falar agora de alimentação. Lógico, a alimentação está no contexto das pessoas, dos idosos também. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que o Brasil, durante a pandemia, foi o país que mais as pessoas ganharam peso. Inclusive informam de 6 a 8 quilos. É lógico que isso impacta em todo o contexto de saúde pública. E aqui tem alimentação saudável na experiência de idosos. Como o senhor vê o que é mais recomendado e baseado que estamos no nosso querido Brasil, às vezes diante de dificuldades financeiras, pode se alimentar de forma saudável com pouco dinheiro? E aí, doutor? É verdade. Então, assim, isso é um dado alarmante, né, e bastante preocupante relacionado a esse aumento de peso da população. A pandemia, como eu falei, né, ela foi muito danosa em vários sentidos, e esse foi um deles. Então esse aumento de peso por conta de quê? Uso excessivo e abusivo de comidas ricas em gorduras e açúcar principalmente, os fast foods. Tanto relacionado pelo isolamento da pessoa, muitas vezes está mais em casa e acaba comendo mais, tá? Por ficar mais ocioso. E também por, muitas vezes, transtorno mental, né? Um transtorno compulsivo alimentar, muitas vezes até por conta da própria pandemia, por conta do isolamento social. Então são fatores que proporcionaram isso. Isso é muito triste porque também, com esse aumento do peso, é uma tendência muito grande a desenvolver doenças como a própria diabetes, né? E doenças como a diabetes são doenças que impactam significativamente em relação à longevidade das pessoas, né? Porque posso até falar um pouco mais à frente sobre alguns marcadores que indicam a longevidade. E um deles é um que está totalmente ligado à diabetes, então é um fator que é extremamente preocupante. Quando a gente fala alimentação, eu já falei bastante aqui, mas quando a gente fala de forma específica em idosos, há mais ou menos 3 anos atrás, teve uma mudança relacionada à base da cadeia alimentar dos idosos. A base, ela por muitos anos foi a proteína. Por quê? Porque o idoso tem a tendência a ter a sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, a própria hipotrofia, né? A musculatura ela vai perdendo essa massa muscular. E aí a proteína ela é um substrato essencial para que ganhe massa muscular. Então, por muito tempo a proteína ficou como a base, como o alimento principal para o idoso. Mas é mais ou menos 3 anos para cá isso foi mudado e em vez da proteína essa base ficou a água, a hidratação. Porque a maioria dos idosos eles são desidratados, né? A maioria dos idosos eles têm, principalmente os idosos com mais idade, mais de 70, mais de 80, tem a pele que a gente chama de pele acrômica, uma pele muito fina, às vezes até brilha essa pele. Muitas vezes é proporcionada pela pouca ingestão de água. O idoso por si só, ele não tem sede, ele não tem aquela vontade de beber água, então tem que ter alguém insistindo para beber água. Se esse idoso tiver um cuidador, tem que estar direto oferecendo água. Às vezes bebe um dedo, 2, então tem que ser oferecido várias vezes ao dia. Claro que dependendo se tem alguma comorbidade, alguma doença que impacta, que não pode ingerir uma grande quantidade de água, principalmente se for alguma doença cardíaca, por exemplo, aí isso deve ser de acordo com a orientação médica. Mas de uma forma geral, a água ela deve ser empregada como principal fonte alimentar para os idosos. Aí, claro, depois vem a proteína, por conta dessa questão que eu falei de prevenir ou tratar a perda de massa muscular, e aí vem alimentos ricos em cálcio, minerais, alimentos saudáveis que realmente vão proporcionar aí, tentar, né, fazer com que a imunidade desse idoso esteja cada vez melhor. Porque como envelhece, a pessoa não só envelhece na idade, mas todo o organismo, o sistema imunológico, então é mais propício a doenças, a pele, como eu já falei, que é visível, mas todos os órgãos internamente também. Então, quanto mais essa alimentação de forma saudável, melhores serão as chances desse idoso ele ser
ter uma longevidade, né, ter uma qualidade de vida e ficar bem para viver cada vez mais. Daqui a instantes já teremos essa sensacional entrevista na íntegra no YouTube Dr. Play Saúde. E aqueles que têm a plataforma da Dr. Play terão também a entrevista ou o compacto da entrevista para que possamos aprender e salvarmos mais e mais vidas. Doutor, no próximo tópico que vai aparecer, eu quero me ater mais a cuidar. Vamos ver o que irá aparecer. Cuidador de pessoas aliado para viver mais e melhor. Doutor Vitor, no caso da cuidar, quando uma família, uma pessoa procura os serviços hoje, já dito, em mais de 70 cidades do Brasil, esse atendimento é sempre domiciliar ou também hospitalar? Como é o funcionamento a partir daqueles que estão precisando, que querem agora os serviços da Acuidar? Joia, Fábio. Relacionada à assistência da Acuidar em si, ela acontece tanto na residência, que é a nossa maior demanda, claro, mas também acontece no ambiente hospitalar. Muitas vezes até na própria UTI, os pacientes eles são acompanhados por cuidadores, né? Existem UTIs que são UTIs humanizadas, e aí tem alguns critérios onde vai poder ou não alguém estar acompanhando, e muitas vezes o nosso cuidador ele fica até mesmo na UTI. Às vezes na enfermaria, no pós-operatório. Tem pessoas que contratam já no momento que ficou internado, e às vezes tem a contratação, né? Já tem em casa, e a pessoa precisa ir no hospital e o cuidador vai junto, né? O cuidador ele sempre vai estar acompanhando essa pessoa, seja idosa, seja criança ou seja um adulto, vai estar acompanhando em todos os locais que ela realmente necessita. Quando a gente fala de cuidador, a gente tem dois pontos, né? Um é a Cuidar, que é a empresa que é especializada no serviço, e outro é o cuidador, às vezes o cuidador familiar, né? Também tem, muitas vezes a pessoa, a família às vezes não tem condições para arcar as despesas com alguém, com a empresa, e alguém da família assume aquele papel de cuidador. E não é diferente do papel de um cuidador contratado por uma empresa. E aí o que é que a gente tem que ter muita atenção com essas pessoas? É o nível de estresse desse cuidador, né? Para que não seja impactado na saúde da pessoa que está sendo cuidada. Então o que eu sempre recomendo é que esse cuidador familiar ele tenha uma rotatividade, porque às vezes é uma pessoa só, um filho, um sobrinho, um neto, que está lá de domingo a domingo, não tem sábado, domingo, feriado, então acaba gerando um nível de estresse muito grande e algo assim que às vezes impacta realmente, né? Porque depois, tudo está estressado, às vezes não vai estar fazendo um bom cuidado para essa pessoa. Então é importante avaliar isso. E assim, relacionada a cuidar, a gente tem muitos feedbacks interessantes, né? Sensacionais de clientes que agradecem muito pela melhora da qualidade de vida, pela melhora daquele familiar. Às vezes a gente recebe mensagem, olha, muito obrigado, meu pai é outra pessoa, mudou. Às vezes até inicia e depois tem alta, não precisa mais de cuidador, né? Mas quando a gente fala em idosos, muitas vezes a gente fica um bom tempo porque, não só porque precisa, mas porque o idoso se apega também ao cuidador, se apega à empresa, e isso é muito benéfico para ele. Porque antigamente o que é que acontecia? Alguém adoeceu, ou a própria empregada doméstica dava um suporte, ou alguém da família ficava cuidando. Hoje em dia, muitas vezes a mulher, né, principalmente, porque antigamente a mulher não trabalhava, em sua grande maioria. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo vai para o mercado de trabalho, então ninguém pode deixar a sua vida, ninguém vai deixar de trabalhar muitas vezes para estar em casa cuidando de algum familiar. Então é mais fácil contratar alguém para fazer isso e você manter toda a sua vida. É claro que a família tem que ter atenção, a família tem que estar junto, o cuidador ele não vai suprir a necessidade de um familiar próximo, até porque o familiar tem que ter essa relação de amor, relação de cuidado, mas claro que o cuidador ele vai estar assumindo todas as demandas relacionadas ao cuidado específico, higiene, alimentação, atividades lúdicas, atividades, enfim, terapêuticas e tudo que for necessário para a qualidade de vida, né, um cuidado específico para essa pessoa. Doutor Vitor Hugo, o senhor falando, eu fico aqui imaginando a dimensão da quantidade de histórias de sucesso vitoriosas da Acuidar nesse tratamento. Eu eu tenho certeza que isso é o que move, né, esse sonho, volto a repetir, junto aqui, que agora está até dando treinamento à esposa, a doutora Jéssica Ramalho, a esposa do doutor Vitor, portanto, uma equipe em constante capacitação, não é, doutor? Sim, verdade.
A Jéssica, ela é minha sócia, né? Fundadora também da Cuidar, junto comigo. A gente traça esse projeto desde o início juntos, ela é uma pessoa que é fundamental. Ela tem a formação de fisioterapeuta, mas atua muito na parte administrativa, tem um bom perfil analítico. Ela é muito detalhista, então ela consegue traçar bem os processos que a gente emprega na Cuidar, para que os franqueados possam absorver isso de forma bem detalhada e que a gente consiga manter o padrão de qualidade, para que o nosso cliente que contrata o serviço aqui em João Pessoa, se ele chegar lá no Rio de Janeiro, ele vai encontrar o mesmo serviço, o mesmo padrão de qualidade, né? Então isso eu até brinco com os franqueados, né? Dizendo que a gente tem que manter esse padrão, a gente tem uma cultura forte empregada na Cuidar para que esse padrão seja mantido. Eu até viajei ano passado, acho que tem quase um ano, para Dubai com a Jéssica, e assim, uma coisa que não agradou a gente lá foi a alimentação, né? A alimentação não é muito legal, pelo menos assim, a gente não gostou muito. E aí a gente foi comer um dia, foi almoçar no McDonald's, para fugir um pouco da comida de lá. E aí eu pedi um sanduíche que eu já cheguei a pedir aqui, né? Peço aqui. E assim, o mesmo hambúrguer, era um combo lá, hambúrguer, Coca-Cola, batata frita, mesmo hambúrguer, mesma Coca-Cola, mesma batata frita. Parecia que eu estava pedindo aqui em João Pessoa. Né? Então assim, o mesmo padrão de qualidade, até brinco com os franqueados, a gente tem que fazer esse mesmo padrão que eu encontrei, né? Que eu como aqui em João Pessoa, que eu como em São Paulo, que eu como em Dubai, da mesma forma que eu Cuidar. Se contratar aqui em João Pessoa, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, vai ter o mesmo serviço. E aí pode ter gente aí falando, o doutor estava falando esse tempo todo de alimentação saudável, está falando agora que estava comendo McDonald's. Né? Então, como eu falei, o que importa não é pontos específicos, né? Eu não como McDonald's todos os dias, lógico. Eu não tomo refrigerante todos os dias, tomo refrigerante aí uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, às vezes passo vários meses sem tomar. Mas se tiver com vontade eu vou lá e tomo, até posso até tomar mais de uma vez por semana, mas não vou fazer isso todos os dias. Eu não vou comer hambúrguer todos os dias. Né? Então a gente tem que manter um equilíbrio e a gente não pode, até pacientes meus que são diabéticos, eu libero muitas vezes de comer uma torta, um brigadeiro, um chocolate, algo que eles tenham muita vontade de forma pontual, porque isso não vai mudar no contexto total. Isso muitas vezes vai dar até um ano, isso até vai melhorar a qualidade de vida naquele momento que a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir satisfeita. Doutor. Doutor Vitor Hugo, falando da nossa querida Paraíba, eu sei que a Cuidar está aqui em João Pessoa, onde nasceu, em Campina Grande também, mas em alguma outra cidade da Paraíba, doutor? Até o momento, João Pessoa e Campina Grande, a gente está com a negociação bem avançada para Cajazeiras, então provavelmente a gente vai ter uma nova unidade aí lá naquela região do sertão. Doutor. E tem algumas pessoas interessadas em Patos, que a gente está estudando ainda a negociação. Mas Cajazeiras já está bem avançado, né, doutor? Mas que coisa boa, exatamente. Foi justamente isso que eu pensei, porque a nível da Paraíba, vamos dizer, as duas maiores cidades já estão servidas há algum tempo, né, pela Cuidar, e agora outras cidades grandiosas também que precisam desse trabalho totalmente diferenciado que salva vidas, vão ter o prazer através da Cuidar Franquias, não é isso? Foi feito, obviamente, doutor, todo um estudo para esse crescimento, porque não é fácil, né? A coisa vai crescendo e demanda toda uma estrutura, todo um compromisso. Como é que o senhor está vendo a Cuidar Franquias nesse momento? Com certeza. Todo trabalho ele foi planejado e bem estruturado. A gente iniciou a expansão em janeiro de 2020, e aí foi um desafio muito grande, porque 2, 3 meses depois começou a pandemia, né, da Covid-19, ninguém esperava por isso. A gente passou, antes de abrir para a expansão, a gente passou 6 meses formatando todo o modelo de franquias, todos os contratos, todos os materiais que são necessários. A gente contou com isso com assessoria jurídica, assessoria contábil. Eu estudei bastante, passei 6 meses estudando sobre o mundo de franquias que eu não conhecia. Era tudo muito novo para mim, fiz alguns cursos na área também para poder me embasar bem e a gente montar tudo de forma bem estruturada. Fora isso, Jéssica aí com os processos, amarrando tudo ao máximo, para quê? Para que a gente possa passar isso aos franqueados de forma bem detalhada e que eles também passem todas as características para os cuidadores em cada região, para que possa aquele padrão de excelência, o mesmo padrão das unidades que eu falei, ser empregado de forma mais eficaz, né? Então, a gente começou com a estrutura reduzida, né? Hoje em dia já tem mais de 20 pessoas trabalhando na franqueadora, a gente montou
uma equipe de marketing, uma agência de marketing da franqueadora com TI, analista de marketing, gestor de tráfego, a gente tem a equipe de suporte, equipe de consultoria, social media, então toda a estrutura para poder dar suporte aos nossos franqueados. A gente faz grande parte do marketing dos franqueados, a gente entrega a unidade quase que pronta para o franqueado tocar essa unidade. E a gente vem crescendo cada vez mais, né? Então a gente aumentou nosso espaço físico também, que antes era de 100 metros quadrados e dobrou para 250 metros quadrados nesse período de expansão. Já temos planos de estar iniciando uma nova sede, um novo espaço maior, né? Com a compra de um terreno e a construção de uma sede grande. Que coisa então, boa, doutor. Tudo isso é pensando cada vez mais na progressão e crescer de forma sustentável, né? Realmente de forma estruturada, para que a gente possa empregar realmente qualidade, não só no serviço que eu faço aqui em João Pessoa, no serviço que os cuidadores empregam aqui, mas no serviço que cada franqueado faz e no serviço que a gente aqui, a franqueadora, disponibiliza para cada franqueado, para tirar dúvida, dar suporte e tudo que é necessário para que eles possam agir de forma eficaz com as empresas franqueadas em todo o país. Doutor Vitor Hugo, eu fiquei curioso aqui. Lógico, o senhor, quando viaja, já ressaltou, sempre está na observação. A gente viaja hoje, mas também estamos sempre trabalhando. Doutor, como é em outro país essa sistemática de cuidadores? Há uma, vamos dizer, uma questão similar ou é muito diferente ou não existe esse tipo de trabalho que vocês fazem aqui no Brasil? Ah, legal essa pergunta. Existe sim. E aí, dependendo do país, são perspectivas diferentes. A gente tem planos, claro que não agora, mas futuramente, de expandir a cuidar a nível internacional. Já tivemos algumas propostas para Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos. Não colocamos nenhum para frente. Por quê? Não colocamos nenhum adiante. Por quê? Porque a gente pensa crescer realmente de forma estruturada e a gente não pode colocar os pés pelas mãos. Cada país desse que a gente vai expandir, a gente tem que formatar um novo modelo, adaptar o modelo que a gente tem à realidade local. A gente tem que fazer análise jurídica, a gente tem que fazer análise contábil, porque cada país funciona de uma forma diferente. Em termos gerais, os países da América do Sul, até da América Latina, funcionam de forma similar. Se falando em Europa e América do Norte, como os Estados Unidos, Canadá, eles têm características um pouco distintas, um pouco diferentes, mas são viáveis de fazer. E existem até franquias e existem também empresas nesses países que eu citei, né, e tem mercado para isso também, principalmente Portugal, né, tem uma população idosa muito grande, então assim, tem mercado. Provavelmente no futuro a Cuidar vai estar entrando nesse mercado Deus internacional, quiser. Mas tudo de forma estruturada e tudo no seu tempo. Doutor Vitor, sensacional. Eu já estou visualizando a Cuidar internacional. Vai ser sensacional. Vamos ver agora, na sequência. Doutor, se fala muito em DNA, em exames que tem se modernizado com a inteligência artificial, a tecnologia, até na previsão de futuras doenças. E aí você vai poder trabalhar com a longevidade, aí entra toda a equipe multidisciplinar. Como o senhor vê a tecnologia aliada aos exames e que irão ajudar a nível da ciência a prolongar essa vida? Isso já está, vamos dizer, funcionando em sua plenitude, as pessoas estão se capacitando. Qual o olhar do senhor? Relacionada à evolução, a gente vê cada vez mais de forma acelerada. Infelizmente, para algumas doenças do meu nicho, digamos assim, né, como Alzheimer e Parkinson, são de forma lenta, né? Tem várias pesquisas que buscam identificar o quanto antes a doença e não só identificar, mas também em tentar tratar para que ela não apareça ou para que ela regrida cada vez mais, ou que trate ela. Porque até o momento a gente tem tratamento apenas paliativo, né? A gente tenta controlar a doença cada vez mais para que ela não progrida, para que ela progrida de forma mais lenta, né? Relacionado a exames, tem uma demanda muito grande de pacientes com Alzheimer, né? Então tem algumas proteínas que a gente estuda para ver se tem tendência ou não a ter o Alzheimer, né? Principalmente quando tem casos familiares, ou se realmente até para diagnosticar. Falando também em longevidade, né, tem alguns marcadores até simples, né, que já tinham, mas que às vezes algumas pessoas não sabem, mas até falei, né, que
exames que veem a diabetes, né, como hemoglobina glicada e gama-GT, os dois são marcadores de longevidade. Então, quanto mais baixas essas taxas, maiores as chances do organismo viver mais. Porque o aumento dessas taxas mostra um desgaste muito grande do nosso organismo. Então, são coisas que, se a pessoa quer viver muito, são coisas interessantes para você estar vendo seu exame de sangue, né? Gama-GT, hemoglobina glicada. Interessante. Porque quanto mais baixo você conseguir manter... E como é que a gente vai conseguir manter isso baixo? Alimentação e atividade física. A gente já falou bastante aqui. Ô, doutor Vitor, o senhor falou aí no caso da glicada, se eu não me engano, porque já tive diabetes, hoje controlado, né, depois da bariátrica, mas no caso pega, parece, os últimos 3 meses, né, doutor? Ou seja, ele dá todo um histórico do que está acontecendo, do metabolismo em si do corpo, né? Exatamente. A glicada é como se fosse uma média da glicose corporal dos últimos 3 meses. Aquela glicemia que a gente vê de jejum é momentânea, só do momento. A glicada já vê um perfil um pouco mais para trás e vem em termos de porcentagem, né? Outra coisa interessante também da evolução, né, em termos assim para a pessoa idosa, em tratamentos também, né, com as tecnologias. Hoje em dia o metaverso está cada vez mais, Verdade. Então é uma tendência muito grande a gente ter bons tratamentos utilizando o metaverso, né? Para quem não conhece o metaverso, como se fosse uma realidade virtual, na verdade, que você pode estar em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa e sendo quem você quiser, né? Também existem tratamentos com videogames, computador, existem até empresas, né, que fazem ginástica do cérebro. Então, assim, tudo isso são fatores que tanto para os idosos pode prevenir doenças neurodegenerativas, pode prevenir doenças que afetam a parte da memória, como também auxiliam no tratamento e regridem aí a evolução dessas doenças. Então, é um avanço tecnológico. É o podcast Mais Vida. Estamos aqui ao vivo com o Dr. Vitor Hugo, um grande geriatra, à frente com uma equipe grandiosa da Acuidar. E a nossa próxima tela vai falar dos 100 anos. Eu acho que há um bom tempo, né, há tempos passados, era uma coisa até que não podia nem se imaginar, e o senhor já tocou nesses assuntos. O segredo para viver 100 anos está em suas mãos. E aí, doutor, é lógico, qual a estimativa de vida no Brasil que tem crescido a cada ano, não é isso, doutor? É verdade, a gente bem falou, né? Já que cresce cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente também já falou que cada vez mais comum encontrar pessoas centenárias e não mais do que isso, né? A gente encontra pessoas centenárias com lucidez, a gente encontra pessoas centenárias independentes, tomando seu próprio banho sozinha, fazendo suas atividades, sua alimentação, coisa que há uma década ou 2 atrás, se a gente encontrasse uma pessoa centenária, era alguém restrito ao leito ali ou não sabia mais de nada. Então, assim, cada vez mais aumenta, né? Então tem até estudos que dizem que as pessoas vão viver até 150 anos e a pessoa que vai viver até 150 anos, ela já nasceu, né? Então, assim, interessante, né? Mostra uma tendência de aumento muito grande da expectativa de vida, né? Então, e como o Fabinho colocou aqui, né? O segredo está em suas mãos. Suas Com mãos. tudo que a gente já falou aqui. É lógico. Né? Então, tem que se preparar para chegar a 100 anos. Se não se preparar, eu quero só focar. Tem gente que só foca no trabalho, né? A vida toda é trabalhar, 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 trabalhar. Quando olha para trás, cadê? Você não deu atenção no caso do homem, né? Não deu atenção à sua mulher, às vezes até separa, não deu atenção a seus filhos, não tem uma boa relação com os filhos, não tinha uma boa relação com a família, não tinha amigos porque era só trabalhar, aí ficou doente, se aposentou, não tinha com quem sair, ficou doente, não tem quem cuide, não tem ninguém. Verdade. Então aí, essa pessoa provavelmente ela não se preparou. Quer dizer, com certeza ela não se preparou. Eu quero até ressaltar que esses 100 anos em suas mãos é a responsabilidade também de procurar a orientação devida, como por exemplo do Dr. Vitor Hugo, e da Acuidar como um todo, porque é nesse momento com os grandes profissionais que adquirem conhecimento para tal, que estão sempre investigando, se aprimorando, para chegar justamente no que as pessoas querem, né? As pessoas querem viver mais, mas como o doutor tão bem frisou em vários momentos,
com autoestima, com qualidade de vida, e dá para notar que a Cuidar está realmente seguindo nessa linha e conseguindo, o que eu acho incrível, doutor, essa padronização que o senhor falou, ou seja, que a qualidade seja reproduzida em todas as filiais, em todas as pessoas. É um trabalho árduo, mas necessário, né, doutor? É verdade. E é algo que não é fácil, né, Fábio? Independente de ser uma empresa que são todas as unidades de uma pessoa só, ou se é no modelo de franquias, é muito difícil manter esse mesmo padrão de qualidade. Para isso a gente precisa ter processos realmente bem estruturados. E não só isso, ter fiscalização, ter reciclagem, ter educação dos franqueados, educação de quem está à frente gerenciando a unidade. Esse ano a gente lançou, esse ano de 2022, ano passado, a gente lançou um programa que se chama PECAF, que é o Programa de Excelência e Crescimento da Cuidar Franquias. Nesse programa a gente avalia o nível de performance das unidades. E aí tem avaliação qualitativa, quantitativa, a gente avalia e a gente coloca essas unidades franqueadas no ranking, né? Nesse ranking, dependendo da pontuação, ela pode ficar no ranking na categoria ouro, prata ou bronze ou não ser ranqueada, né? Então, se estiver numa categoria ouro ou prata, ela está na alta performance, está mais do que é esperado. Se ela estiver num ranking bronze, é sinal que ela está numa performance moderada, era esperado para o tempo de unidade, né? Para tudo que envolve a unidade. E se estiver abaixo, está na baixa performance. Com isso, a gente pode perceber se alguma franquia estiver em baixa performance, a franqueadora estar mais próximo e traçar estratégia, plano de ação e já subir para uma performance moderada e pegar as que estão lá no alta performance e ver o que é que elas estão fazendo para que a gente possa agregar valor para todas as unidades e continuar sempre crescendo. Mas, doutor Vitor, uma informação assim muito interessante, relevante, inclusive porque isso vai criando, lógico, até uma disputa de qualidade salutar, né, doutor? É interessante porque os senhores vão verificando também se todas estão no mesmo nível que tem que estar, ou então se aquela ou outra está precisando de uma capacitação, em qual setor houve a deficiência, ou seja, é muito importante porque isso traduz vida, não é, doutor? Exatamente, como você bem falou, é uma disputa salutar. Por quê? Porque a gente poderia colocar uma colocação lá de primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas como a gente acaba ranqueando por categorias, então para que a unidade ela seja lá no alta performance ou esteja numa das primeiras colocações, ela não precisa passar por cima de nenhuma outra unidade, ela só depende dela. Então a gente não vai ter lá primeiro, segundo, terceiro, vai ter todas que são ouro, estão lá, vão receber selo, vão receber troféu, né? Uma vez por ano vai ter premiação. A primeira vai ser agora em março, daqui a 2 meses a gente vai fazer a primeira convenção presencial. A gente fez uma convenção online no ano passado, né, para os franqueados, na verdade 2021. Ano passado a gente fez um encontro paulista presencial e esse ano agora em março, dia 24, 25 e 26, vai ter a primeira convenção nacional presencial, né? Já teve outras de forma online. Doutor Vitor, será aqui em João Pessoa? Mas, doutor, sensacional. Quer dizer, já conta com mais de 50 empresários que vão participar desse evento. Ai, doutor, um momento assim de confraternização, mas um momento também de conhecimento, de você distribuir ali justamente o que está acontecendo, ter até um layout ainda melhor de intercâmbio, de conhecimento entre essas pessoas, entre essas unidades. Vai ser sensacional, né, doutor? Verdade, vai proporcionar um network muito satisfatório. Fora isso, conhecer, né? Às vezes tem franqueados que eu só conheço de forma online, né? É então verdade, conhecer todos é verdade. de forma presencial, pelo menos todos que consigam vir, né, até essa convenção, e vai ser muito especial. O encontro que teve ano passado, o Encontro Paulista, né? Então já foi uma energia muito boa, né? A gente recebeu feedbacks sensacionais, os franqueados saíram motivados cada vez mais. E assim, a gente notou um aumento muito grande na quantidade de novos contratos, no aumento do faturamento da rede, né? Então isso a gente viu que impulsionou muito. Acaba que um dá uma energia a mais para outro, que está sempre se empolgando, está com aquela vontade, né? Ele conseguiu muito mais do que eu, então eu vou conseguir mais também. Eu vou conseguir igual a unidade tal, igual a unidade X, unidade Y. Então isso é muito gratificante. Acaba sendo realmente uma energia, um combustível para todos. Doutor Vitor, ainda dentro desse link, quando, vamos dizer, alguém resolve, acerta tudo para ser franqueado,
Aí os senhores deslocam a equipe inicialmente para lá, ou grande parte da metodologia já se faz toda online. Como é mais ou menos que funciona? Porque com certeza, além de clientes, pacientes que estão a nos observar ou que irão nos observar, podem estar entre eles alguns que desejem se tornar franqueados. É verdade. Toda essa parte de abertura de uma nova unidade, ela funciona de forma remota, né? Então, foi um dos pontos positivos que eu citei da pandemia. Então, a gente dá toda a estrutura e todo o suporte de forma online, né? Amanhã a gente vai estar iniciando um novo treinamento, né? O primeiro do ano. Já temos 7 novas unidades que serão treinadas, né? Unidades de várias regiões do país, e vai ser o treinamento todo online, né? Então, a gente faz passa os módulos, tem os horários que eles assistem as gravações, depois a gente entra de forma em videoconferência, vai debater cada módulo, vai discutir, então acaba sendo realmente muito, muito proveitoso. Muito proveitoso. E aí após o treinamento, que são de 3 dias intensos, né, manhã, tarde, acaba sempre no início da noite, após esses 3 dias eles já estão prontos para iniciar, e aí a gente passa todo o passo a passo do que vão fazer em diante. Aí depois já é traçado consultorias que vão sendo realizadas de forma agendadas, programadas, aí depois inauguração. Depois de 3 meses eles entram nesse programa do PCAF, então tem toda uma sequência de acompanhamento desse nosso franqueado. Um verdadeiro show, viu? Assim, as informações, já havia, logicamente, entrevistado por algumas vezes o Dr. Vitor, mas com novidades hoje grandiosas. E na última tela aqui, estamos chegando praticamente do final do podcast Mais Vida, com essa entrevista necessária, esclarecedora. Doutor, nessa imagem aí, eu acho que a tecnologia aqui não vai dar jeito, porque essa equipe aqui hoje teria que multiplicar no mínimo por 70. Doutor, não tem máquina fotográfica, por mais moderna que seja, inteligência artificial, que consiga reunir hoje todos os profissionais da Acuidar. E aí, doutor? É verdade. Essa foto é daqui mesmo, né, de João Pessoa, e é uma foto que está até um pouco antiga, né? Antes da pandemia, ela foi em 2019. E hoje em dia tem uma quantidade bem maior de cuidadores, não só cuidadores, mas pessoas que fazem parte da Acuidar João Pessoa. Se for colocar no Brasil todo, aí são milhares de cuidadores pelo país, né? A gente impacta muita gente, né? Até o ano passado a gente já tinha feito mais de 200 mil assistências pelo país todo, então incrível, um número muito, muito grande, né, de cuidado. E a gente está até tentando ver se consegue fazer uma foto maior. E é bem difícil, né, fazer a foto, porque assim, como a gente está sempre cuidando, então tem pacientes que são 24 horas, claro que tem revezamento de cuidadores, outros são um dia, outro, então assim, a gente... Aqui era metade da equipe nessa época. Na época, é verdade. Porque a metade vai para um treinamento, a gente reúne para tirar foto depois, e a outra metade vai estar na casa do cliente, né? Então a gente sempre faz em dois momentos e a gente nunca consegue reunir todo mundo. Mas essa foto aí é antiga, né? Hoje em dia realmente está bem maior. Já dá para ver uma dimensão mínima que seja, mas o valor das pessoas hoje, da grande equipe que formam a Acuidar. Doutor Vitor Hugo, chegamos, né? Estamos no final de mais esse podcast aqui pela Dr. Play, e eu queria as palavras finais do senhor, que serão, eu tenho certeza, de otimismo, de fé, de esperança, e ficar muito à vontade para dizer das redes sociais, do site. Eu sei, conheço o site muito bem atualizado, muito bem informativo. Lá se encontra todos os setores para atendimento, se quiser também ser um franqueado. E as palavras finais do senhor, já agradecendo imensamente a participação aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Joé Fábio, gostaria de agradecer também o convite. Eu acho que foi bem interessante aqui essa nossa temática relacionada a Acuidar, né? Se alguém tiver interesse, tem o nosso perfil de João Pessoa, que é o Acuidar JP no Instagram, e tem o da franqueadora, né? Para quem é interessado em adquirir franquias, que é Franquias Acuidar. E o nosso site é o acuidarbr.com.br. Lá tem todas as informações sobre os serviços. Se quiser contratar para qualquer canto do país, lá tem todas as unidades, né? Coloca lá a unidade que quer mais próximo
da sua casa, né? Vai facilitar. Então, no site aí realmente tem todas as descrições. E aí fica a dica, né? A gente concluindo agora, para que cada um pense o que realmente quer da sua vida, né? Não só para 2023, mas para a longevidade, para até chegar na fase idosa. E eu acho que é importante a gente sempre estar traçando metas, né? Metas tanto pessoais quanto profissionais. Essas metas devem ser anotadas, seja num caderno, numa agenda ou no computador, em algum arquivo, para que você possa momentaneamente estar revisitando, estar analisando se você está fazendo por onde alcançar essas suas metas que foram pré-definidas, né? Isso a gente chama ciclo de iteração. A gente traça metas, depois a gente vai lá, vai analisar, vai otimizar, vai revisitar o que está fazendo de forma errada, exclui, o que está fazendo certo, continua, muda estratégia ou continua da mesma forma e vai seguindo até cumprir as suas metas. Quando a gente consegue cumprir nossas metas, tanto pessoais quanto profissionais, que a gente traça, consequentemente a gente vai ser mais feliz, porque a gente alcançou, a gente vai ter até direito aí a, não sei, a um prêmio, algo que você possa já estimar esse prêmio para você. Então eu queria agradecer a todos, a Fábio, a toda a equipe do podcast e é isso aí. Sempre à disposição, né? Doutor Vitor Hugo, muito obrigado, agradecendo a grande audiência. Sempre digo, daqui a pouquinho, daqui a instantes, no YouTube Dr. Play Saúde, você terá essa entrevista na íntegra. Na sequência, para aqueles que estão nos diversos locais que tem a plataforma Dr. Play, também irão poder observar o compacto, os melhores momentos da entrevista aqui com o Dr. Vitor Hugo, geriatra, responsável junto com grande equipe e sua esposa também, a doutora Jéssica Ramalho, da Cuidar Franquias. Muito obrigado, fique com Deus e não percam as próximas e inéditas edições do podcast Mais Vida pela Dr. Play.